seja bendito. Aleluia. Glória a Deus. Continue exaltando o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Cordeiro de Deus, exalta o Senhor. Se entrega ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este tempo que o Senhor nos permite, juntos, em uma só fé, entoarmos cânticos espirituais diante do Teu altar, em adoração. Nós louvamos o Teu nome, meu Deus. Nós o engrandecemos. E nesta hora clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, através da Tua santa palavra. Que haja, Senhor Deus, entendimento nesta noite. Que a Tua graça maravilhosa nos dê sabedoria, ó Deus, para colocar em prática o que o Senhor tem a falar sobre nossas vidas nesta noite. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs, daqueles que nos acompanham virtualmente. Que Deus nos abençoe em tudo. E você pode dar uma salva para o Senhor, de palmas. Amém. Permaneça em pé. Só mais um minuto. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, carta aos Hebreus. Capítulo de número 2. Apenas no versículo de número 1. Hebreus 2, versículo de número 1. A minha tradução ARC. Diz o texto sagrado: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Amém? Pai, entregamos ao Senhor todo o nosso ser e te pedimos que o Senhor continue, pela graça, ministrando aos nossos corações e nos dê sabedoria, pela graça, para colocarmos em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Precisamos enfrentar realidades em nossas vidas. Precisamos nos confrontar a cada dia com o que o Senhor ministra aos nossos corações. Os hebreus ali, o povo hebreu, com todo o conhecimento da palavra de Deus, eles vinham passando um tempo onde a sua fé se encontrava abalada por causa das perseguições, passaram por suas fragilidades a supervalorizar anjos, como também abrir portas em relação ao sacerdócio. Jesus Cristo se apresentou e é
o sumo sacerdote, o qual todos deveriam prestar reverência e obediência. Mas acontece o seguinte, aquela igreja, ela começou a ficar à deriva, porque não estava mais sintonizada com a palavra do Senhor. E nesta noite, eu quero pensar um pouquinho com você sobre deriva espiritual. Este termo, deriva, ele é muito usado na navegação, seja aérea e seja marítima, em especial no campo dos mares. Há um escritor americano, e ele escreveu um livro chamado A Deriva, um escritor cristão, Bill Norris. E ele, na sua narrativa, trazer alguns exemplos, ali ele contou que na cidade onde ele vivia, 2 jovens saíram para pescar numa represa. E se alegraram muito com a pescaria, a movimentação da corrente onde estava o barco começou a conduzi-los para uma área perigosa da represa. E eles lá atentos com a pescaria, atentos com os peixes que estavam pegando, quando despertaram, o seu barco já estava no caminho das pedras, e após as pedras teria uma queda d'água muito forte. E não teve como ser controlado aquele pequeno barco. E eles sucumbiram. Eles transpassaram todas aquelas pedras, conduzido pela força da queda d'água, e por consequência veio despencar com o barco de uma grande altura, e os seus corpos só foram encontrados 2 dias depois, mortos. Eles estavam à deriva. Eles não prestaram atenção com a situação, com o entorno da sua vida. Recentemente, no Pará, aqui no Brasil, uma embarcação foi localizada com 8 corpos mortos, já em putrefação, vindo da Guiana Francesa. Aqueles homens morreram no percurso, que não se sabe para onde eles estavam indo, por fome, porque estavam à deriva. E se você for pegar os registros em qualquer visita que você fizer à internet, você vai ver inúmeros casos de situação de deriva. E o que é deriva? É um desvio de rota que põe em perigo a sua vida e a vida de outras pessoas. Significa um caminho de perdição. Significa uma situação sem controle que está a se enfrentar. No ponto de vista das correntes marinhas, o barco ou a embarcação, ela começa a ficar à deriva se não tiver um cuidado, uma atenção especial, por força das correntes das marés, ou até mesmo por força do vento.
Então a gente vai ver inúmeras situações que poderiam ilustrar a reflexão desta noite. Mas pior do que este tipo de deriva, do descontrole, da falta de atenção, eu gostaria de registrar para vocês aqui nesta noite a questão da deriva espiritual. Essa expressão pode ser usada para pessoas, e eu gostaria de colocar como pessoas aqui, também a igreja do Senhor. Essa porção que nós lemos aqui em Hebreus era para uma igreja que estava sem caminhos claros para seguir, devido estarem se conduzindo fora da rota que lhes tinha sido ensinada. Eles estavam sem controle, eles estavam sem um destino certo. Trazendo isso para a nossa realidade. Muitos de nós precisamos entender e despertar para o que Salomão deixou registrado em Provérbios 21, 16. O homem que anda desviados do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Dentro desse contexto, eu gostaria que você começasse a pensar, porque vida espiritual, ela não quer poucas coisas da nossa caminhada para nos desviar dos propósitos de Deus. E a gente se perde. Talvez você esteja aqui nesta noite, com seu casamento desviado dos propósitos de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite, com seu relacionamento familiar, com seus filhos, desviados dos caminhos de Deus. Então, como está também a sua vida, no seu relacionamento com Deus? Você está caminhando no certo? Você está bem firmado? Ou você está vivendo momentos de desatenção que silenciosamente está te levando aos caminhos da perdição? Hebreus 2:1, ele é bem claro. Portanto, convemos atentar com mais diligência. A gente não tem dado a devida atenção, o devido respeito à palavra do Senhor. O salmista diz que a palavra do Senhor existe para que a gente cumpra a risca, que a gente viva a palavra de Deus conforme os registros desse manual que ele deixou aqui para nós. E, infelizmente, a gente se perde. Encontramos, irmãos, a necessidade de pensar um pouco sobre deriva. Sabe por quê? Porque entrar na deriva, ele não requer nenhum esforço nosso. Você entra de forma imperceptível. Porque no campo espiritual, as coisas acontecem assim, de forma homeopática. Você vai negligenciando na sua atenção e as coisas vão acontecendo. E quando você se apercebe, você já está em grave situação de perigo.
a questão do não requerer esforço, apenas pare de remar. Pare de remar na sua caminhada espiritual. Pare de remar diante da palavra de Deus no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com o Senhor. E você começa a negligenciar. Tive recentemente uma informação que um homem aceitou Jesus como seu Salvador. Lhe foi pregado a mensagem da cruz. Converteu. Tempos depois, ao procurar saber como estava a vida desse homem, ele disse: minha vida espiritual está muito boa. Minha vida espiritual está maravilhosa. Glória a Deus. O que é que está acontecendo? Não é que eu fui num culto essa semana e a orientação que eu tive da igreja é que a gente precisa trocar de anjo. Porque o anjo da gente está muito cansado, a gente tem que pedir a Deus um outro anjo para que a gente renove as forças para o anjo continuar nos conduzindo. Vocês já viram isso? Pois está acontecendo. Pois está acontecendo. Ou seja, muita gente dentro da casa de Deus perdida, à deriva. E isso não quer esforço. Nunca abra mão de dar mais atenção na sua vida às coisas de Deus. Tiago fala que a gente não deve ser apenas ouvintes da palavra, mas sim operosos praticantes. Outro fato que eu preciso compartilhar com vocês é que a deriva é um processo inconsciente. As correntes na embarcação, se não tiver atenção, ela desvia a rota. Se a gente não tiver atenção com a nossa vida, as situações que margeiam a nossa caminhada são imperceptíveis. E a grande verdade é que essa corrente, ela existe de larga escala na nossa vida espiritual. Você tem tudo, você tem uma corrente imperceptível para te desviar dos caminhos do Senhor. Para que você se perca no horizonte dos mares. Que você venha a perder o gosto pelo Evangelho. Que você venha a perder a alegria da salvação. Quando a gente está à deriva, a gente corre o risco de perder tudo. Nós nunca vamos nos desviar considerando o fato de que existe uma maré e você não tem força para lutar contra a maré. As correntezas vão te levar. A força é maior do que o dos seus braços. Em Ilhéus, eu já vi vários amigos, perdi amigos afogados na praia, porque não tiveram força, não teve força um deles para remar, nadar, melhor dizendo, contra a correnteza. Então é muito forte. Quando a palavra de Deus nos exorta a ter maior atenção, Ele está falando para cada um de nós que é necessário que a gente desenvolva a fidelidade, busque esse compromisso, para que a gente não se afaste dos caminhos dele. A gente precisa, com isso, ter o entendimento de que
os perigos, eles vão aumentando à proporção que essas correntezas, elas vão chegando na nossa caminhada. E sempre irão existir. Quando nós ouvirmos o barulho da cachoeira, das águas batendo nas pedras, talvez não tenha mais jeito. Talvez não tenha mais jeito. Quando a gente perde de vista a terra, é mais difícil discernir que estamos à deriva. É muito bom, irmãos, nós, como dito há pouco, pararmos um pouquinho, principalmente aqueles que já são da igreja do Senhor, que já conhecem a palavra de Deus. Como está a estrutura da minha caminhada espiritual? Como é que eu tenho conduzido a minha caminhada espiritual? Porque vir para o templo, participar de um culto, cantar louvores, glória a Deus e aleluia, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas é você com Deus. Como é que está o seu relacionamento de intimidade com o Senhor? Ou você tem se deixado levar pelas correntezas, porque elas são fortes e você, por sua falta de atenção, se deixou conduzir. E o grande problema, sabe qual é? É que quando a gente entra numa situação dessa, você não coloca em perigo só a sua vida. Você coloca em perigo a vida de outras pessoas. Geralmente a da sua família, geralmente do seu irmão, do seu marido, do seu esposo, sua esposa. A gente sempre coloca em risco a vida de outras pessoas, como também de irmãos da própria igreja. Porque questões têm nos levado a pensar. Estava vendo outro dia uma família exaltando o êxito que um determinado filho tinha conseguido na prática de um esporte. E foi feita uma festa sem tamanho. Aquela família cristã. E o filho totalmente afastado. E aquele fato não incomodava a família. Ou seja, está valorizando mais aquilo que pode nos afastar do Senhor, apesar de ser lícito, e deixando de dar atenção àquilo que é mais importante. Muitos filhos de crentes estão aí hoje desestruturados, perdidos, sem rumo, porque pais se perderam na caminhada cristã, entraram à deriva. E por consequência, isso tudo termina em naufrágio, vai cair nas rochas e por consequência não haverá escapatória para essa situação grave. Eu tenho aqui alguns sinais comuns de deriva. Quem está no mundo, quem não conhece a Cristo, pode entender de forma clara que ele já se encontra à deriva. Ele está solto no mundo. A igreja do Senhor, por outro lado, ela precisa entender que causas podem estar levando à deriva espiritual. E dentre elas, nós podemos dizer que é a diminuição
do prazer de você viver como igreja, viver com seus irmãos, viver o relacionamento de comunhão. Quando a gente se afasta do corpo de Cristo, a gente começa a ficar à deriva. Nós estamos vivendo um tempo na igreja do Senhor, um fenômeno chamado desigrejados. Eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu já sou batizado, mas eu não preciso ir para a igreja, não. Eu não preciso conviver com outras pessoas, porque eu já tenho meu entendimento de que eu não preciso de igreja. A palavra do Senhor fala que a igreja do Senhor tem que andar como um corpo bem ajustado. Eu nunca vi, eu tenho 59 anos, eu nunca vi uma cabeça andando sozinha na rua. Você já viu? Você já viu um braço na rua? Já viu uma perna andando sozinho? Nós somos um corpo como igreja, um corpo de Cristo. E nós precisamos andar o quê? Ajustados. E a palavra de Deus fala bem ajustados. Mas muitas vezes a gente dá passos de desvio do relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque a gente, dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade, dentro do nosso jeito de ser, dentro das nossas valorações espirituais, não é? A gente se afasta porque não quer convívio. Não vou, não quero saber. Não gosto do irmão tal, não gosto da irmã tal, não gosto do jeito do pastor. Pessoas assim precisam pedir misericórdia a Deus. Só que está cheio, ó, a igreja do Senhor, assim. Desejo diminuído. Quando eu falo diminuído, eu estou querendo ser generoso. Porque nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia Sagrada é totalmente desprezada por muitos. Não tem amor, não tem alegria, não tem satisfação de meditar, de se alimentar na palavra do Senhor. E esse fato não é de hoje, não. Esse fato é desde o passado. Mas para nós estamos vivendo no tempo de hoje. Quando você, irmão, irmã, negligencia em viver os ensinamentos da palavra de Deus, a gente vai ficar que nem um povo na caminhada do deserto, Êxodos 15. O Senhor abençoa aquele povo naquelas provações, a partir de Gênesis, de Êxodo 15, de fome, de sede. E o Senhor disse, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão prosperar e vocês serão curados, porque eu sou o Deus que cura. Aquele povo passava bem 1 mês, 2 meses, depois caía na murmuração e na desobediência. Eles ficaram à deriva no deserto por 40 anos. E as coisas não desenvolvem, não crescem. A desobediência à palavra de Deus traz consequências, e dentre elas, viver uma vida espiritual sem rumo, sem direcionamento, vivendo das experiências dos outros, vivendo um evangelho de fachada, como foi ministrado hoje pela manhã aqui, sem quebrantamento de coração, sem arrependimento, sem transformação. Por quê? Porque não tem o buscar na palavra de Deus, o referencial de alimentação da sua vida. Estudar a palavra, ela anda caminhando também com a oração. Não se ora mais. Nossas orações hoje limitam-se a pedir, a buscar o favor de Deus, e não é errado. Mas não tem mais tempo de intimidade, não tem mais com o Senhor
tempo de qualidade em oração. O Senhor fala, entre no seu quarto e tenha intimidade comigo. Não se vive mais isso. E a fachada é, porque nós não temos tempo. Muita gente tem perdido grandes oportunidades de ver o desenvolver na sua vida espiritual, porque tem negligenciado na oração. Oração é muito mais do que você pensa hoje e talvez tenha praticado e viva praticando, de pedir bênçãos e bênçãos ao Senhor, materiais ou de cura. A maior bênção que a oração pode trazer para a vida do homem é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus, é você viver a intimidade com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo na vida de muitas pessoas, sabe o que é? Um ilustre desconhecido. Eu sei que ele existe, que habita em mim, mas eu não tenho intimidade. Isso nos leva o quê? À deriva espiritual. E quando nós estamos à deriva, nós enfraquecemos, nós perdemos o sentido, nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos a graça. Até que a gente venha definhando, e chegue à morte, e muitas vezes mortos vivos. A gente precisa observar e fazer uma confrontação quando há o movimentar de descrença de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. A gente que convive com muitos crentes, muitos irmãos, por vezes você tem a oportunidade de sentar para interagir, conversar. O que menos se conversa é de Deus. Você tem de tudo que é assunto para tratar, até mesmo para falar mal da própria igreja. Mas você não conversa de Deus, você não compartilha a graça, a bondade, a beleza, o favor de Deus, as experiências que você teve. Não faz prova de Deus com a sua vida. São sintomas que se apresentam fortemente o demonstrar que nós estamos à deriva na nossa vida espiritual. A religiosidade, essa máscara de comportamento cristão, e muitas vezes nós nos revestimos, ela é tão silenciosa que muitas vezes você perde todo o sentido, toda a sensibilidade, porque você passou a viver dentro de um sistema religioso. Você passou a viver um evangelho templário. A igreja, para mim, é dentro do templo. Quando o Senhor nos disse e nos mandou e nos deu o comissionamento de que nós somos sal e luz no mundo, aí fora. E quando a gente não se desperta para essa realidade nesse mundo aí fora, que tanto precisa da igreja do Senhor, é um sintoma muito forte e sério de que nós estamos à deriva. Você passa por situações todos os dias na sua caminhada. Todos os dias você passa com a oportunidade de abençoar uma vida em oração, emprestando o seu ouvido, em clamar, em interceder. Você tem todas as oportunidades. E muitas vezes nós passamos, flutuando diante dessas realidades, mas vivendo uma máscara de religiosidade.
quando o Senhor Jesus chamou os fariseus de hipócritas, isso está dizendo para nós: pare de usar máscara. A máscara da hipocrisia religiosa. Se a gente não tirá-la, a gente vai caminhar essa vida toda como um religioso. Jesus Cristo, ele veio para desconstruir toda a religiosidade. E não adianta você querer caminhar num sistema religioso. Você tem que caminhar buscando viver um espiritual com Deus. A gente precisa disso. Buscar esse direcionamento forte de intimidade com Deus. As emoções deste mundo, as bandejas deste mundo, têm deixado que muitas vezes nós vivamos com o senso de, como eu poderia usar a expressão aqui, de autopiedade. Esquece-se que nós estamos na vida espiritual em uma caminhada no deserto. Deserto é lugar de aprendizado, é lugar de crescimento, é lugar de amadurecimento. É lugar de desenvolvimento, é lugar de tratamento. Mas a gente, quando o Evangelho do Senhor nos chama à realidade e nos aperta um pouco, a gente vai dizer assim: dura essa palavra, muito forte, não pode ser assim. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que tem tanta gente dentro da igreja do Senhor que está aérea, está desapercebida, não tem levado em consideração o que está acontecendo com o mundo. As profecias se cumprindo, mas as pessoas estão perdidas, estão correndo atrás do vento, ou deixando-se levar por seus interesses e suas necessidades, e causando, por consequência, a autoderiva na sua caminhada espiritual. Mas o que tem a nos alegrar é que tudo o Senhor nos dá uma saída, tudo o Senhor nos mostra uma saída, para que a gente desperte desse processo, enquanto a gente não cai ou cairá no precipício. É pedir a Deus que te desperte, é que chame a sua atenção. E o objetivo da palavra nesta noite é te chamar a atenção. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro 5,10. O texto sagrado, ele vai nos mostrar de forma clara que para sairmos desta deriva, a gente precisa tomar a postura de levantar a cabeça, encontrar força no Senhor e continuar remando. Diz o texto de 2 Pedro 5,10. 2 Pedro 5,10. Perdão. Segunda Pedro 1,5,8. Perdão. 2 Pedro 1,5,8. Diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência,
toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis nos conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa trazer para a nossa vida o despertamento, a diligência. A palavra de Deus fala que o reino dele em nossas vidas é tomado por esforço, por dedicação, por compromisso. E a gente precisa, meus irmãos, encontrar força para remar, e tendo cuidado com as correntes, porque elas vão continuar existindo nas nossas vidas. Encontrar força no Senhor e direcionamento, porque se nós baixarmos a guarda, as correntes, elas vão continuar surgindo, dentre elas, a corrente do desânimo, da fraqueza, da tentação, que nos impede de continuarmos avançando. Por quê? Porque nós temos uma natureza carnal. A velha criatura, o velho homem. E a gente precisa buscar o quê, irmãos? Despertamento. Eu levantei a cabeça, eu entendi o sentido que eu não posso mais continuar vivendo uma vida espiritual sem sentido, sem saber aonde eu vou, o que eu quero diante do Senhor, buscar para realização da minha caminhada espiritual, para a glorificação de Deus. Não deixe conduzir a sua vida ao sabor da maré. A vida espiritual, a gente tem que ter atenção e disposição para continuar remando. Hoje, irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai caminhar no sentido do mundo. Mas a gente precisa ir contra a maré. O mundo hoje traz para a igreja toda uma estrutura para que a igreja se desvie dos caminhos do Senhor. E a gente precisa girar a chave do nosso coração, girar a chave do nosso entendimento, buscar uma realidade espiritual nova para caminhar novos passos com segurança e não nos deixarmos mais nos contaminarmos com as realidades doentias deste mundo. Hoje, irmãos, nós precisamos buscar uma ancoragem forte. Buscar com determinação o sentido para a nossa vida espiritual. Se a gente perde o sentido da nossa vida espiritual, se a gente perde o senso dos propósitos cristãos, a definição do nosso chamado pelo Senhor, a gente leva uma vida fragilizada, mas nós temos a oportunidade, quando nos realinhamos com o Espírito Santo de Deus, a encontrar forças para que não venhamos a ser abatidos. A nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de vida, sempre vai ser remando contra a maré. Poucas vezes você vai encontrar mares tranquilos. Poucas vezes você vai encontrar ventos tranquilos. A Bíblia já nos revela isso. Paulo passou por inúmeras tempestades, porque o barco estava o quê? À deriva. E muitas vezes a gente precisa, irmãos, preste bem atenção, que o Espírito Santo fala ao seu coração, jogar muita bagagem fora da nossa vida. Jogar muito peso que a gente carrega. Muitas coisas que não têm valor espiritual nenhum na sua caminhada. Não tem valor nenhum.
E a gente se apega tanto a essas coisas que vai de encontro, porque nós somos orientados a nos apegarmos com mais firmeza às coisas de Deus, e não às nossas bagagens, aos nossos valores, o nosso entendimento, né, os nossos recursos. E a gente se apega em um bocado de tranqueira, que é como se fosse uma âncora que nos faz parar e impedir a nossa progressão na caminhada espiritual. Por isso, irmãos, a gente precisa, a cada dia, buscar estar enraizado na verdade em Cristo Jesus. Estar enraizado na palavra do Senhor, se confrontando com a palavra do Senhor, buscando a sustentação através dessa palavra, é que nós vamos encontrar firmeza na nossa caminhada. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos firmados na rocha, pode vir a chuva, a tempestade, pode vir, mas nós não seremos abalados, nós não seremos o quê? Destruídos. Porque nossa vida está firmada na rocha, e a rocha aí é Cristo Jesus. A gente precisa disso. Nunca se esquecendo que sempre tem alguém ao nosso lado, sempre tem alguém que caminha e que necessita de você. E quando você fraqueja, e quando você cai, as consequências não é só para você, é para a vida do outro. A gente precisa restabelecer o desejo de viver como igreja, restabelecer nosso relacionamento com a igreja do Senhor. Portanto, irmãos, devemos dar a mais atenção às coisas que ouvimos, para que não nos afastemos. Pois se a palavra falada através dos anjos se mostrou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu uma recompensa justa, como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande, que no início começou a ser dita pelo Senhor e foi confirmada por nós, por aqueles que a ouviram. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão, pedindo aos irmãos que avalie sua vida. Você deve ter chegado aqui no templo nesta noite com desejo, talvez, de participar de um culto na sua rotina de celebração ao Senhor. Mas talvez você entrou aqui nesta noite percebendo que sua vida ela tem caminhado sem um direcionamento, que você já está num tempo de vida e que se encontra perdido, sua vida não avança. Você não tem rumos definidos, você não tem uma ancoragem em Cristo, você dá passos a cada dia dentro das suas realidades pessoais, da sua sabedoria humana, não é? Dos seus recursos materiais, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque o homem precisa entender que a sua realidade, a sua vida é chamada espiritual. Nós estamos neste mundo, nós caímos por causa da queda, e nós precisamos ter a nossa restauração plena. E a nossa restauração plena passa pela determinação, pelo comprometimento espiritual. E se a gente não tiver essa predisposição, se a gente não tiver esse entendimento, se a gente não tiver esse ânimo, os dias vão passando. E sabe que é uma coisa muito desagradável para as pessoas que devem ter bom senso? É que um dia você vai estar lá na frente, nos seus 50, 60, 70, 80 anos, e vai olhar para trás e dizer assim, poxa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu fiquei fora dos caminhos do Senhor? Quanto tempo eu fragilizei
a minha caminhada porque eu estava à deriva. Eu vivia dentro de um sistema religioso, eu não vivia no relacionamento com Deus. E para que isso, meus irmãos, não ocorra, o tempo de consertar a nossa vida é o tempo de hoje. É o tempo hoje que é chamado pelo Senhor. É tempo de ajustar a nossa caminhada, ajustar os nossos passos, fazer uma reflexão de como devemos fazer e somos orientados pela Bíblia Sagrada. Como é que está a minha caminhada cristã? Como é que está a minha vida com Cristo? Qual a dificuldade, por outro lado, que eu tenho no meu coração de dar um passo de fé e entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo? Qual a dificuldade? Quando a gente está à deriva, a gente tem que ter o entendimento que é difícil, porque nossa atenção está voltada para outras coisas, não está voltada para o principal, que é Deus e Sua palavra. Só que as realidades espirituais são duras. E se a gente não buscar no Senhor uma confrontação pessoal, de como está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu sou chamado, nós somos chamados para uma vida de transformação. Nós somos chamados para termos uma nova identidade. Nós somos chamados para sermos sal e luz neste mundo. Nós somos chamados para viver em sabedoria dentro da nossa casa. Nós somos chamados para viver como igreja do Senhor, como irmãos, vivendo em comunhão. Nós somos chamados para desfrutar a paz de Cristo. Nós somos chamados para quebrar e aproveitar aquilo que o ministério de Jesus Cristo trouxe para nós. Ele veio para pregar, ele veio para ensinar e veio para curar. Muitas vezes as nossas enfermidades espirituais, elas ganham tão grande espaço na nossa vida, tão grande espaço no nosso coração, que a gente se deixa levar por essa onda de dores, por essa onda de incerteza, por essa correnteza que tira o otimismo da nossa vida e vai deixando se conduzir pelas circunstâncias. E o pior de tudo é quando a gente coloca nos nossos lábios e diz, é porque Deus quer. Deus não quer. Deus não quer. Mas a resposta complacente para a satisfação do nosso coração, as coisas estão acontecendo assim, é porque Deus quer, a vontade de Deus não. O Evangelho do Senhor passa pela racionalidade. Deus nos deu entendimento. A verdade do Senhor existe. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos traz o entendimento de quando nós estamos desviados da rota, quando nós o buscamos. O Espírito Santo tem esse poder, mas nada vai tirar de nós a responsabilidade pessoal, porque os milagres divinos na nossa vida passam pelas responsabilidades humanas. Nós temos responsabilidades com a nossa vida espiritual. Você tem responsabilidade com a sua vida espiritual. Você é o agente que dá o passo principal para ter a transformação na sua caminhada. Você que é o comandante da sua vida e o leme deve ser entregue ao Espírito Santo de Deus, para que Ele conduza o seu barco, sua vida. Ela vai ser conduzida para a deriva, ou ela vai ser conduzida para ser levada e vivida nos rios de águas vivas do Senhor. Só o Senhor pode quebrantar os nossos corações. Só o Senhor pode nos trazer um novo entendimento. Só o Senhor pode nos orientar, como tem orientado, através da sua palavra. Que
uma nova história nós podemos restabelecer. Aqueles 2 jovens, pela falta de atenção, encantados com a pescaria que estavam realizando, eles tiraram a atenção do principal. Você que tem deixado que muitas coisas que estão ao seu redor esteja tirando o alvo principal, que é Cristo Jesus. Você precisa ter atenção redobrada. E você vai ter um tempo de reflexão agora, e de se confrontar diante do Senhor, e de perguntar ao Senhor, com o seu coração aberto: Senhor, minha vida está à deriva? Como está a minha vida? Porque eu vou te dizer, por que você precisa perguntar ao Senhor? Porque se você for perguntar para você mesmo, o seu coração é enganoso. E você vai dizer assim: não, na minha vida está tudo bem, na minha vida está tudo tranquilo. Mas se você, com sabedoria e entendimento, e diante do Senhor, abrir seu coração e se confrontar com sinceridade, o Senhor vai lhe falar de forma clara, profunda, que você tem se desviado dele, tem se deixado levar à deriva. Mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus para trazer um renovo, a restauração para as nossas vidas, é o propósito dele. Mas cabe a gente, cabe a cada um de nós, abrir o coração e pedir a Deus: Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas. Davi, um dia, diante dos seus desvios, ele abriu a boca e clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um fraco. Só quando Davi reconheceu as suas fraquezas, reconheceu as suas vulnerabilidades, é que ele teve a oportunidade de entender que ele precisava de Deus na sua vida para corrigir os seus caminhos, restabelecer a rota correta na sua vida. Então você tem a oportunidade neste momento, enquanto nós estaremos entoando um cântico espiritual de adoração ao Senhor, se você pudesse colocar em pé, eu convido para assim fazer. E não perder a oportunidade. Quem sabe hoje à noite é um novo tempo para que você se alinhe e volte para os caminhos do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Declare isso mais uma vez. Eu nada sou sem ti. Nós nada somos. Eu perdido estou sem ti. E o Senhor Jesus, após uma ministração para os seus discípulos, para os seus seguidores, abriram a sua boca e disseram: duro é esse discurso, quem um pode ouvir? Tem coisas, eu costumo dizer, que não são gostosas de ouvir, não são, e também não são agradáveis de pregar, mas são necessárias para as nossas vidas, amém? São necessárias. A maior riqueza que nós temos é a palavra do Senhor nos advertindo para vivermos uma realidade nova. E o Senhor quer para você nesta noite é que você entenda a realidade de ter uma nova caminhada com o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, não sei como se encontra a sua vida. Seu coração não pode, por outro lado, ser o teu guia, porque o seu coração é enganoso. Talvez você pode dizer para você: eu ainda aguento mais um tempo ficar à deriva. Não, não faz isso. Eu preciso de ajuste na minha vida. Só que, após ouvirem aquele discurso de Jesus, a palavra de Deus fala em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só
quando a gente tem esse entendimento de que a gente precisa de uma nova realidade a ser vivida. Mesmo que a palavra do Senhor nos confronte duramente, a gente precisa entender que precisamos dar passos de transformação. O Senhor, Ele se alegra quando há humildade, quando há contrição de coração, quando há entendimento e quando há entrega. O Evangelho do Senhor exige uma coisa para toda a humanidade. Ele exige uma resposta. E o Senhor está apresentando para você um direcionamento novo. O Senhor está te apresentando nesta hora uma oportunidade nova. E você tem o tempo de dar a sua resposta para o Senhor Jesus nesta noite. Eu gostaria de saber se você aqui que ouviu a ministração da palavra entendeu. Você sabe como está a sua vida. Se está no rumo certo do Senhor, ou se você está perdido neste mar chamado mundo. Se você está perdido no meio das suas emoções, se você está vivendo uma vida sem direcionamento, o Espírito Santo do Senhor está te chamando nesta noite para que você direcione a sua caminhada em uns novos passos. Saia da deriva e a responsabilidade sua é dar passos na direção do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Tem alguém aqui que deseja realinhar a sua caminhada, a sua história, que ouviu a palavra do Senhor nesta noite e que deseja dar um novo sentido, sair desse turbilhão que se encontra de falta de direcionamento para buscar uma nova caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Eu gostaria que você levantasse a sua mão para que a gente possa agradecer ao Senhor pela decisão que você tomou nesta noite. Temos alguém aqui nesta noite? Temos alguém nesta noite que entendeu a palavra do Senhor? Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que encontrou forças para vir ao templo e precisa de um novo direcionamento, precisa se realinhar com o Senhor? Tem alguém aqui nesta noite? Se o Senhor estiver falando para você, não se furte. Se você está ouvindo a voz do Senhor, entendeu a mensagem, é num simples ato de fé. Que Deus abençoe. Chega aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. O caminho do Evangelho do Senhor é um caminho de entrega e não de resistência do coração. Quando o Espírito Santo fala ao seu coração, você venha se arrastando, mas venha. Se o Espírito Santo fala ao teu coração, quebre todas as resistências, mas venha. Porque o que o Senhor quer da nossa vida é resposta. E você tem a oportunidade, ainda nesta noite, de responder ao Senhor Jesus, dizendo aqui: Senhor, eu estou aqui. A minha vida está entregue ao Senhor a partir desse momento. Amém? Irmão Popó, como é seu nome? Alexandre. Glória a Deus por sua vida. Nós estamos felizes por você, viu? É um novo tempo de história na sua caminhada. E um dia você vai entender o quão é importante a gente buscar um novo direcionamento. A nossa vida no mundo e fora, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Eu teria como contar o testemunho de vida aqui do que é ter um coração mudado, uma mente mudada. Todos temos a nossa experiência pessoal. E nossa oração é que você se manifeste firme diante do Senhor, reconhecendo que precisa do Senhor e que o Senhor esteja direcionando sua vida em todos os passos. Amém?
Glória a Deus por sua vida, nós estamos bastante alegres. Eu gostaria que você olhasse para lá e visse quantos irmãos você ganhou nesta noite. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui nesta noite? Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e voltou para a igreja, digamos assim, mas você ainda não testemunhou no altar do Senhor, disse, não, Senhor, eu estou de volta. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite? O Senhor quer tratar no seu coração. Temos alguém nesta noite? O Espírito Santo está aqui de braços abertos para te receber. Para o irmão Popó estar orando pela vida do Alexandre. Agradecendo a Deus. Santo é o Senhor. Amém. O nosso Deus, Ele, quando estamos na deriva, Ele nos direciona. Amém. Agora dizemos que quando o Senhor, Ele entra em nós, Ele começa a dirigir as nossas vidas. Amém. Proclama, Senhor, Pai, a Tua graça, Senhor. Amém. Porque a Tua justiça, Senhor, ela é estabelecida. Amém. O Teu reino é eterno, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque em tudo, o Teu reino é sobre todos. Por isso, Pai, proclama nesta hora, Senhor Deus, com a Tua mão forte, Senhor Deus, o Teu poder. E nesta hora o Senhor possa estar, Senhor Deus, restaurando, Senhor, a vida do Teu filho Alexandre. Amém. Colocamos no Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa direcioná-lo, Senhor. Amém, Que Deus. Teu Espírito Santo Aleluia. possa, nesse instante, Senhor, Aleluia. tirar este barco da deriva. Amém, meu Deus. E que possa, Senhor, levar para as águas Em nome de tranquilas. Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa conduzir, Amém. Senhor, a vida do Teu filho. Amém. Direciona, Senhor, em tudo, todas as coisas. E hoje, Senhor, o leme vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Bendizemos a Ti, eterno, e proclama, Senhor, cada dia a Tua unção e derrama, Senhor, do Teu poder nesta hora sobre todos, sobre as nossas famílias, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Digno é o Senhor. Aleluia. Digno és. Glória a Deus. Amém. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Aleluia, Deus. E eu perdido estou sem Ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por tua vida também nesta noite. Você está a iniciar uma nova semana. Você talvez esteja com demandas a serem resolvidas, problemas a serem solucionados. Talvez você esteja com um resultado de um exame desfavorável. Talvez você esteja com um conflito dentro da sua casa. Talvez você esteja vivendo um tempo de turbilhão, de problemas. Mas eu creio que, pela fé, eu creio no poder que o Senhor traz através da oração apresentada diante do teu altar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Deus todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesta hora. Pai, em nome de Jesus, visita, Deus, cada um. Visita, Pai, as suas necessidades,
as dores do coração de cada um, as suas preocupações, as suas necessidades. Pai, tenha misericórdia, Deus, de famílias que estão aqui em conflito, Senhor Deus, nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, que seja um novo tempo, Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que haja um manifestar, Senhor Deus, no Teu Santo Espírito. Nós repreendemos aqui, ó Deus, toda ação de Satanás na vida destas famílias, ó Deus, na vida dessas vidas, Senhor. Nós ministramos aqui, ó Deus, o renovo de um novo tempo, ó Deus. Que haja perdão, que haja cura, que haja libertação dentro de cada casa, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, dá força ao fraco, dá ânimo ao desanimado, dá alegria no coração daquele que está entristecido, dá, Senhor Deus, senso de perdão para aqueles que estão com o coração amargurados, entristecidos com outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, abre as portas, Pai, para aqueles que se encontram desempregados. Pai, em nome de Jesus, abre a porta, Senhor Deus, para aqueles que estão precisando do consolo do Senhor, de uma palavra rema na sua vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos e somos carentes e necessitados do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus. Nos abençoa com Tua graça, Senhor. Nos dá uma semana em paz, uma semana onde nós possamos viver para glorificar o Teu santo nome, na certeza do que o Senhor estará cuidando de nós em todas as áreas. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos sustenta. Abençoa a nossa casa, nossa família, nossos familiares, Senhor Deus. Nós queremos sair daqui na certeza de que o Senhor continua conosco. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos e que o amor de Deus, a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor abençoe a tua vida sempre, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã, e nosso culto está encerrado. Deus abençoe.